Graças e paz, meus amados. Estamos dando início a mais um vídeo do canal Mesa Teológica e hoje nós vamos tratar do assunto bebidas alcoólicas. Cristão pode beber? Cristão deve beber? O que a Bíblia diz sobre isso? E para falar sobre esse assunto, eu vou trazer a minha opinião, vou expressar a minha opinião. E é claro que ninguém é obrigado a concordar. Então eu vou trazer a minha opinião, mostrar as bases bíblicas que tenho para ter essa opinião formada. Espero que ajude a vocês de alguma forma. E para começar, eu quero citar um versículo que é mais usado quando se trata do assunto bebidas alcoólicas. O versículo mais falado quando se trata do assunto bebidas alcoólicas, o versículo mais usado para falar sobre esse assunto, que é Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: "Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Interessante que muita gente usa esse contexto para falar que pode beber, mas não pode se embriagar. Verídico, se formos analisar, é isso. Mas vamos pegar o que é embriaguez. Nos dias de hoje, por lei, você precisa especificamente de 100 ml de vinho para ser considerado embriagado se for parado em uma blitz, onde está sendo feito o teste do bafômetro. Então, nós temos que pegar o contexto. O que é embriaguez? Nos dias de hoje, 100 ml de vinho é o suficiente para você ser considerado embriagado por lei, durante um período de 1 até 2 horas. Então, é interessante nós analisarmos se é pecado ficar embriagado só por muito tempo, ou se é pecado embriagar um pouco, porque eu creio que para pecado não existe um limite de tempo. Pode ser 1 ou 2 horas, mas não deixa de ser pecado se embriagar. Então, minha primeira visão sobre este versículo é isso. Agora, minha visão do porquê não beber sobre este mesmo versículo diz assim na parte B: em que há contenda. A partir do momento que eu coloco em minha vida algo que há contenda, eu estou dando a liberdade para a contenda entrar na minha vida. Então eu tenho que analisar isso. Eu vou dar liberdade de participar de algo em que há contenda, em que há libertinagem, que há dissolução de pecados? Então eu tenho que analisar. Se eu tiver a convicção que isso não vai interferir na minha vida em momento algum, tudo bem. Mas vamos colocar, como diz em 1 Pedro, vou ler aqui para vocês, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Se eu dou a liberdade dessa contenda entrar dentro da minha casa, a partir do momento que eu coloco uma garrafa de vinho dentro da minha casa, pode ser que o adversário venha se aproveitar de um momento de fraqueza, pode ser durante uma discussão entre o casal ou entre alguém da família, que o adversário use isso para que a pessoa pegue aquela garrafa de vinho e venha se embriagar ali. E o que essa embriaguez vai levar? Pode levar a uma agressão física, ou até mesmo a morte, e várias outras coisas. Então a primeira coisa que eu descarto o uso do vinho com base nesse versículo é essa: há contenda, então eu não devo permitir que a contenda entre na minha vida, porque o diabo, nosso adversário, está procurando uma oportunidade para isso. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, o próprio Jesus vai nos dizer que o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então, eu não posso dar liberdade para a carne atuar. Outro versículo que é bem usado também é que em Provérbios, capítulo 31, versículo 6, diz assim: dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer e vinho aos que estão angustiados, para que bebam e esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Então,
capítulo 31, versículo 6, nos traz essa questão de dar bebida aos que estão prestes a morrer, aos que estão angustiados, para que se esqueça da sua pobreza. Então, capítulo 31 de Provérbios, versículo 6, traz essa questão de dar bebida aos que estão prestes a morrer e aos que estão angustiados, para que bebam e esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Ok. Porém, se nós formos analisar, algo muito interessante, que é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem a ver com tudo isso? No Antigo Testamento, o Espírito Santo era destinado às pessoas que exerciam os ofícios. Quais eram os 3 ofícios? Rei, profeta e sacerdote. As outras pessoas não tinham acesso ao Espírito Santo. Só que, porém, em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo vai descer sobre todas aquelas pessoas e vai vindo até os dias de hoje. E pela morte de Jesus nós tivemos livre acesso e tal. O que vai acontecer? Como no Antigo Testamento eles só tinham acesso aos 3 ofícios, hoje não. Pela morte de Jesus Cristo, nós recebemos a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque foi a promessa que ele fez, que iria para o Pai e nos enviaria o Consolador. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, se a paz, o gozo, que significa alegria, é o fruto do Espírito, e hoje nós temos o Espírito Santo, então eu não preciso de mais nada que me traga paz, que me traga a felicidade. Porque a partir do momento que eu estou dizendo que eu preciso de algo para me alegrar, para me trazer a paz, eu mesmo estou dizendo que eu estou vazio do Espírito Santo. Então essa questão da bebida como símbolo de alegria foi deixada para trás. O símbolo da nossa alegria hoje é o Espírito Santo de Deus. Então se você não encontra mais alegria dentro de você, se você tem procurado alegria em todos os outros lugares, não tem encontrado a paz, é porque você está vazio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, como Paulo nos adverte em Efésios capítulo 5, versículo 18, e vai começar a frutificar essas coisas em vocês. E mais uma questão que eu quero citar com vocês é a questão do vinho como remédio, que é citada em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Muitos usam esse versículo como base para dizer que o vinho é usado até como remédio, então não tem por que ser pecado. Mas vamos trazer à tona a história, a cultura. Naquela época, naquela região, não existia água tratada. Então a água tinha várias bactérias, trazia várias enfermidades em si. E o que eles faziam naquela época por instrução? Existiam talhas de pedra, onde era armazenada a água. E aquelas talhas de pedra ficavam embaixo da mesa. E em cima da mesa existiam outras vasilhas contendo o vinho. E o que era feito na época? Eles pegavam o vinho e misturavam na água que existia naquela talha de pedra para beber. Só que a questão é que era uma quantidade muito mínima de vinho. Era questão de 2% de vinho a cada 100% de água. Então, era uma quantidade muito mínima. E a questão do vinho como remédio foi deixada para trás. Porque hoje nós temos os remédios que a medicina nos traz, que a medicina nos trouxe. Então o vinho já não é mais um remédio. Já deixou essa concepção de ser um remédio de lado. Então nós temos que analisar isso aí também. O que era naquele tempo e o que é nos tempos de hoje. Para mim, em minha concepção de cristão,
nós não devemos fazer o consumo de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Eu não posso pregar libertação para as pessoas, chegar para uma pessoa e falar assim, Jesus quer te libertar, se eu vivo na mesma prática do pecado. Se eu vivo na mesma prática de algo que destrói famílias, que pessoas morrem por causa daquilo, perdem tudo, como eu vou falar que Jesus quer libertar se eu também faço uso? Busque no fundo do seu consciente aí agora, quantas pessoas você já ouviu falar, eu vou para a igreja quando eu parar de beber? Ou quantas pessoas já falaram, eu não vou na igreja porque fulano que está lá bebe? Pensa um pouquinho. Se as pessoas do mundo lá fora têm essa concepção, por que nós cristãos procuramos a desculpa para poder trazer bebida alcoólica para nossas vidas? Porque estamos procurando muito mais desculpas para satisfazer a carne e não nos encher do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, no versículo 24, vai dizer: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25. Se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu crucifico os desejos da minha carne. Agora me diga, quem está desejoso da bebida em você? A sua carne ou o seu espírito? A palavra diz que eles limitam um contra o outro, que eles lutam contra o outro sem cessar. Então, a partir do momento que eu satisfaço o desejo da minha carne, eu estou dando a ela mais força para vencer essa batalha entre carne e espírito. E quando a carne vence essa batalha entre carne e espírito, eu estou me afastando um pouco mais do meu Criador, daquele que eu sirvo. Então se policie, procure se policiar contra essas questões. O filósofo uma vez disse, não se julgue sábio, se policie para agir com sabedoria. E para fechar, eu quero deixar para vocês aqui um exemplo, voltado ao mesmo Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós sabemos que nós somos templo e morada do Espírito. Então nós vamos colocar como se nós fôssemos um copo, um frasco, um recipiente. Eu vou tentar desenhar alguma coisa aqui que se pareça um recipiente. Então vocês procurem entender que é um recipiente. Vamos lá. Tá, vamos fingir que isso aqui é um copo. Aí a gente finge, mas ajuda nós aí também. Se esse copo estiver cheio, finge que ele está cheio também. Vocês vão entender. Se esse copo estiver cheio de vinho, se esse templo estiver cheio do vinho, cheio de pecado, cheio de coisas que não procedem do Espírito, onde vai caber o Espírito? Onde vai habitar o Espírito se o templo está cheio das coisas que satisfazem a carne? Então nós temos que analisar isso. Encham-se daquilo que fortalece o Espírito, da palavra de Deus, oração, jejum. Paguem preço para serem cheios do Espírito Santo. E se esvaziem de si mesmo. Vamos nos esvaziar mais de nós mesmos. Atos 5, 2. Mais um motivo pelo qual nós, cristãos, temos que nos policiar enquanto a bebida alcoólica. Vou tirar o negócio aqui porque eu não estava com isso na mão. Mais um motivo pelo qual nós, cristãos, temos que nos policiar com a bebida alcoólica. Atos, capítulo 2, versículo 13. Isso mesmo, Atos, onde se presenciou a descida do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Olha só. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Esse mosto é um tipo de vinho.
Olha só, todo mundo que estava esperando a descida do Espírito Santo sabia o que estava acontecendo. Os discípulos sabiam o que estava acontecendo. Mas as pessoas que estavam em volta não sabiam o que estava acontecendo. E por que eles julgavam que as pessoas estavam cheias de mosto, que estavam embriagados? Porque a festa de Pentecostes era comemorada com vinho. Então imagina só, se naquele dia de Pentecostes eles não tivessem ouvido cada um as pessoas falarem, glorificarem, exaltarem a Deus na sua própria língua. Tivesse sido só como se fosse a língua dos anjos ali, por exemplo. Não vou entrar nessa questão de língua estranha, língua dos anjos agora. Mas se fosse a língua dos anjos ali, como seria, como ficaria representado o dia de Pentecostes? Será que seria da mesma forma? Ou será que seria uma forma que eles usariam para zombar dos cristãos nos dias de hoje, até nos dias de hoje, por causa do vinho? Você pega a história de Ana, quando Ana está chorando na presença do Senhor, a primeira coisa que o sacerdote pensou é que ela estava cheia de vinho. Porque as pessoas que estão de fora, elas não entendem como opera o Espírito Santo em nós. Então nós temos que nos policiar quanto a isso. E a palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. A questão é, nós julgamos as pessoas que estão no mundo, que se embebedam, que elas estão no erro. E os de dentro da igreja podem? Como que fica isso? Então Deus vai julgar os que estão de fora. Mas nós devemos tirar dentre nós as pessoas que vivem na mesma prática daquelas pessoas. Qual a base para debater isso aqui? Como vamos ir contra isso? Como vamos ir de contra um caráter exigido pela Bíblia, por Deus, de nós? Como vamos ir contra aquilo que Deus exige de nós, a postura que Deus exige de nós, enquanto seu povo? Nós somos povo exclusivo de Deus. Nós fomos comprados não por ouro nem prata, como diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Se eu fui comprado, eu sou dele. Eu não posso querer tomar decisões por mim mesmo. Então, vamos pegar este contexto e vamos analisar. Se as pessoas do mundo lá fora são julgadas por viverem nessa prática, julgadas por nós, porque quando nós chegamos e falamos para a pessoa que Deus quer libertar, é que julgamos que ela está oprimida de alguma forma. Então, se nós julgamos as pessoas dessa forma, quanto a nós que estamos dentro, nós temos a liberdade só porque estamos dentro da igreja? Eu não creio assim. Eu creio que se você é convertido também, não. Se você ler a palavra, nós sabemos que é uma conduta exigida, é um caminho a ser trilhado, e o caminho é Jesus. E eu não olho para Jesus e não consigo ver um Jesus pecando. Eu olho para um caminho reto de justiça e de dignidade. Então vamos analisar esse contexto. E é isso. Então, irmãos, essa é a minha opinião sobre o assunto bebidas alcoólicas. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que tenha acrescentado em algo na vida de vocês. Tem pouco tempo ainda que eu estudo a Bíblia. Na verdade, tem uns 7 meses. Mas eu creio que já vai ser de grande valia para nós crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus, até a próxima. E não esqueçam de deixar o like aí. Chuva de like nesse negócio aí para nós aí. Se inscrevam, compartilhem nos grupos da família, da igreja. Aquela tiazinha que te manda umas imagens de bom dia todo dia. Você nem responde, mas manda esse vídeo para ela ver que você também vai compartilhar alguma coisa com ela. Então vamos lá, vamos levar essa palavra
toda criatura. Não importa a forma, seja por meio da internet, pessoalmente. Vamos usar as armas que temos hoje para levar o evangelho a toda criatura. Fique com Deus e até a próxima.